Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na caminhada cristã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos todos juntos nesta santa celebração, vamos assim dizer, onde nos encontramos com a palavra de Deus e entendemos um pouco sobre a nossa caminhada cristã aqui neste mundo. A igreja medita o Evangelho de Mateus e na riqueza deste pequeno Evangelho de hoje que foi proclamado, nós temos uma grandeza de significado. Jesus acolhe a todos. Jesus é um pai amoroso, ele acolhe a todos, né? Por onde ele passa, ele dissemina a mensagem de salvação, de carinho, de afeto, de amor. E não foi diferente no evangelho de hoje. Nós estamos hoje falando das crianças. Quando nós falamos das crianças na realidade católica, nós falamos de um dinamismo maior. Nós falamos do futuro da igreja, né? Nós falamos aí daqueles que no futuro, de fato, irão nos substituir. E é por isso que nós precisamos dinamizar as crianças. Por isso que nós temos que fazer com que as crianças façam parte também da liturgia. Nós temos que zelar por isso. A palavra de Deus hoje nos disse que algumas crianças foram levadas até Jesus para que Jesus impusesse as mãos sobre eles, abençoasse eles. Diante disso, alguns discípulos repreenderam. Poderiam dizer assim: olha, o mestre está cansado. O mestre já fez muito hoje, ele precisa descansar. Então, esses discípulos tentaram proibir essas crianças de se aproximarem de Jesus. Então, Jesus repreende-os também de tal forma em dizer: deixai-me vir a mim as crianças. Deixai-me vir a mim os pequeninos, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Em contrapartida a um outro evangelho, Jesus chega a nos dizer que quem não tem o coração como o de uma criança não alcança o reino dos céus. Quem não é simples de coração como uma criança não pertence ao reino dos céus. E Jesus, em outro evangelho, nos diz que o reino dos céus pertence às crianças, aos pequeninos. Por quê? Porque a criança é simples de coração, é pura de coração. Uma criança é sincera, a criança ama, a criança traz carinho, afeto. Então, a atitude desses discípulos hoje talvez possa ser a atitude de muitos membros da igreja em dizer assim: olha, não leva seu filho para a igreja não, porque lá ele não se comporta, né? Às vezes nós temos isso na nossa mente: não posso levar a minha criança para a igreja não, porque lá ele não comporta. Ele não faz silêncio. Ele não deixa as pessoas celebrarem. Isso é errado. Fazendo isso, estamos sendo esses discípulos, estamos impedindo as crianças de irem ao encontro de Jesus. Entendam que toda criança cresce. Ela está em fase de crescimento, ela não vai continuar o tempo todo desse jeito. Vai chegar um dia em que ela vai ter maturidade. Se você foi um pai e uma mãe presente na vida dela, nesse dia que a maturidade chegar, então ela já vai assumir uma vida nova. Mas se você for por outro lado, em dizer assim: não vou levar não, porque meu filho não comporta, meu filho não deixa celebrar, não faz silêncio. Quando chegar na época de maturidade, o que você vai perguntar a ele? E ele vai te dizer: mas a senhora mãe, o senhor pai não me levou, não fez questão de me levar, né? Então, é preciso tomar cuidado quanto a isso. As crianças devem participar, sim. Claro que quando chegar dentro da igreja, os pais devem ter diálogo com as suas crianças, conversar, mesmo que elas não obedeçam, mas tem que estar conversando, tem que ter diálogo. Eles são fundamentais na participação da liturgia. O importante é que a assembleia reunida não pode ficar centrada naquela criança, mas na celebração.
Importante isso, ressaltarmos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs na fé, assim também alcançaremos o reino dos céus, de um Deus simples, como as crianças são simples. Deus nos ensina hoje o amparo. Jesus nos ensina hoje o amor, o afeto, o acolhimento. Nós estamos zelando pelo projeto de Deus aqui na Terra. E as crianças são um componente importante. Em época de tecnologia, do digital, onde muitos são dispersos, é preciso buscar para dentro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curta esse vídeo, deposite o seu comentário, compartilhe e evangelize. Amanhã nos encontramos, se Deus quiser. Fique na paz de Cristo e no amor de Maria nesse dia de sábado, dedicado também a Nossa Senhora. Até amanhã. Amém.